Oi, gente, tudo bem com vocês? O que você não deve fazer na sua redação do Enem? Tem algumas coisas, falhas argumentativas principalmente, que você deve evitar a todo custo. Duas falhas argumentativas são bem comuns nos textos dos alunos, mas depois de ver esse vídeo, eu espero que você não cometa mais essas duas falhas argumentativas, que acabam com o seu argumento, acabam com sua nota na competência 3 principalmente. A primeira falha argumentativa que você não deve jamais, never, ever, fazer na sua redação é generalização. O que é generalização? Quando você pega um fato isolado, geralmente que está relacionado à sua experiência própria, pessoal, e aí você generaliza para todo mundo. Por exemplo, frases como todo político é corrupto. Isso é uma generalização exagerada, porque você não tem acesso a todos os políticos do mundo e nem do Brasil. Então, como que você faz uma afirmação que não tem base nenhuma? Generalização não tem base nenhuma para que você fale aquilo. E aí você faz uma generalização baseado totalmente em seus próprios preconceitos, suas próprias crenças. Sempre tome cuidado com todo mundo, a população, evite a população também, fale grande parte da população brasileira, porque você não tem dados estatísticos que mostrem que todo mundo, toda a população, todo não sei o quê, e aí você faz uma generalização e isso é uma falha argumentativa que vai te tirar ponto. Outros exemplos de generalização é idoso não sabe usar computador, idoso não sabe mexer na internet. Depressivo é, na verdade, um preguiçoso. Brasileiro não sabe votar. Novamente, generalizações, mas de outras formas, elas sempre aparecem de formas diferentes. A outra coisa que você não pode fazer jamais na sua redação é a falha argumentativa de senso comum. O senso comum são aquelas ideias, crenças, percepções que são passadas de geração a geração. Você escuta tradicionalmente durante a sua vida várias afirmações do senso comum. Como você está sempre sendo bombardeado com esse senso comum, com essas afirmações, você toma aquilo como verdade, sem questionar, sem perguntar, sem falar, nossa, sério? Da onde você tirou isso? O senso comum são essas coisas que estão aí, na sociedade, não tem justificação nenhuma e são aceitas como coisas verídicas e verdadeiras. Por exemplo, depressão é falta de Deus. E isso é uma percepção do senso comum que você escuta muitas pessoas falando, mas qual que é a base estatística, qual que é a base que a pessoa tem de conhecimento para afirmar isso? Geralmente as pessoas que afirmam isso não sabem nada de medicina, de psiquiatria, de psicologia, nada. E elas estão afirmando essas percepções. Outra coisa que também é do senso comum é a frase, por exemplo, engravidou porque quis. Ou maconha é a porta para drogas mais pesadas. Ou mulheres são frágeis, muçulmanos são terroristas. Se você sair no frio, vai ficar gripado. Essa é a mais engraçada, essa de ficar gripado. Só que a gripe é um vírus, então não é só você sair no frio que você vai ficar gripado. Então essas percepções do senso comum não têm base nenhuma de fundamento, mas são aceitas. Cuidado com frases, com percepções, que você coloca na sua redação que são de senso comum. Geralmente coisas de senso comum são só opiniões, não existe nenhum fundamento, não procura justificar. E o texto é argumentativo, o texto não é opinativo. Então, os corretores vão avaliar a sua argumentação, como você defende um ponto de vista. E quando você só emite uma opinião, opinião não é argumento. Então, você vai perder ponto também em tipologia textual, quando você só mostra opiniões sem defender nenhum argumento. Se você não sabe muito bem qual que é essa diferença entre opinião e argumento, só clicar aqui no card que tem um vídeo em que eu falo mais sobre isso. Se você ainda tem alguma dúvida nessas falhas argumentativas, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!